Eu acho Olha, que antes de entrar na censura, na linha do tempo da tua censura de uma semana para cá, talvez valha a pena a gente lembrar para as pessoas a linha do tempo da de como que a situação chegou ao ponto que chegou de uma semana para cá. Antes disso, eu estou falando de que desde os anos. Não quero entrar também para fazer uma história tão longa, tá? Mas o jornalismo ele teve uma mudança grande com a entrada das redes de televisão 24 horas, as cable news, né? Até a entrada das cable news, e a mais famosa delas é a CNN, a primeira delas foi a CNN, até a criação das cable news, você tinha um noticiário que todo mundo assistia igual. Então, as famílias chegavam nas suas casas, elas ou no rádio, ou onde quer que seja, todo mundo sentava e via o mesmo noticiário. Aqui nos Estados Unidos, e o espectador precisa saber que todo o jornalismo do mundo ele é basicamente copiado do jornalismo americano e do jornalismo britânico, mas principalmente, e isso é muito mais forte no Brasil, do jornalismo americano. Aqui existia uma imposição legal de que as redes de televisão, não os jornais impressos, mas as redes de televisão transmitissem as notícias de forma absolutamente imparcial, inclusive dedicando o mesmo tempo, por imposição legal, veja vocês, tá? As pessoas que hoje em dia estão tendo faniquito de ter interferência legal no conteúdo governamental, no conteúdo do Twitter e tudo mais. Eu estou falando que nessa época os veículos de televisão tinham obrigação legal de igualar o tempo de transmissão para os dois tipos de pensamento que você tinha nos Estados Unidos na época, né? O pensamento mais liberal-democrata e o pensamento mais conservador, associado aos republicanos, mas mainstream no país. Era mais ou menos dividido. Quando você começou a ter as redes de cable news, elas passaram a ter suas transmissões por TV a cabo, a cabo e satélite privadas. Então, por terem transmissão por TV a cabo e satélites privadas, elas puderam sair desse setor. Quando nasceu a CNN, ela nasceu com vinda do jornalismo de televisão tradicional americano, ainda com esse viés de imparcialidade. Algumas redes começaram a perceber que elas não precisavam mais ser imparciais e começaram a adotar um jornalismo mais opinativo e mais de nicho. Então você teve aqui nos Estados Unidos a MSNBC, que adotou um viés mais de esquerda, e a Fox News, que adotou um viés mais de direita. Eu estou fazendo essa linha histórica toda, vocês vão entender por quê. Quando chegou mais ou menos nos anos de 2000 ali na eleição do Obama, você já tinha, estou falando 2008, você tinha esse cenário ainda com uma Fox News um pouco mais à direita, uma MSNBC mais à esquerda e uma CNN que tentava ficar ali no meio do caminho. CNN teve grandes jornalistas na década de 80, 90 e no início dos anos 2000. Fez grandes coberturas de guerra, era uma rede respeitável, apesar de você ter, obviamente, alguns jornalistas de esquerda. Não estou dizendo que era uma rede absolutamente imparcial, estou dizendo que ali você tinha um pouco de tudo e uma tentativa editorial de você manter alguma isenção. Quando chegou 2008, você já tinha um grau de doutrinação, de um grau ideológico de esquerda já muito crescente nas redações. Isso vem de um monte de fenômenos, né? Não dá para você falar disso sem você falar na mudança nas universidades americanas, na mudança nos subúrbios e nas grandes cidades americanas, que foram lentamente sendo tomadas pela esquerda, na mudança na cultura americana, tomada de Hollywood e etc. Isso é um assunto grande, até o assunto são os assuntos do curso que eu estou preparando. Mas tudo isso culmina em 2016, onde a imprensa desiste de vez. Em 2008 eles já adotaram ali algum viés, estou resumindo muito a história, mas em 2008 eles já adotaram algum viés de fã-clube do Barack Obama. Tá? O Barack Obama foi o presidente que desfrutou da mídia mais apaixonada e leniente da história recente dos Estados Unidos. Tá? Nem o Bill Clinton teve isso, nem o Ronald Reagan muito menos, o Bush apanhava já bastante. A mudança começou, inclusive, com o Bush apanhando bastante da rede de imprensa. Quando entrou o Barack Obama, ele era a maior maravilha do mundo. Bom, o americano
de um modo geral, rejeitou muito. As redes sociais vieram, romperam a espiral do silêncio que o Ítalo fala tão bem no masterclass dele, né, Ítalo? O Ítalo está sem microfone. Eu de Dona Vera de novo. Mas romperam a espiral do silêncio. E em 2016, sem dúvida nenhuma, graças às redes sociais, você, com a espiral do silêncio rompida, você teve a vitória do Donald Trump. Em 2016, a mídia rasgou todas as suas tentativas de aparência de isenção. 2016, vocês podem anotar, é um ano histórico no jornalismo, é o ano onde toda a imprensa desiste completamente de parecer isenta. Até 2016, você ainda tinha uma tentativa, era uma máscara. E eu acho que o jornalismo se tornou mais honesto depois de 2016, porque ele se assumiu. Então, a CNN já não fazia, o New York Times, o New York Times chegou a fazer um editorial em janeiro de 2017, assumindo que eles tinham exagerado, que eles tinham fazendo meia-culpa. É clássico aí, o espectador quiser pode procurar essa reportagem. Claro que, se você for buscar as raízes da mudança do pensamento nos Estados Unidos, de novo, eu não quero entrar aqui, mas se você pega desde a mudança social da década de 60, com os movimentos sociais de rua aqui, mas eu não quero voltar na pré-história, né? Não quero dar uma aula de história de jornalismo aqui, não. Eu queria chegar em 2016, que foi essa mudança no jornalismo. Só que o que começou a acontecer foi que, com as mídias sociais, a credibilidade da imprensa despencou ao mesmo tempo. Tem um programa no meu canal, acho que é o Conexão América 19, talvez, ou 20, onde eu falo do relatório anual que são publicados tanto pela Reuters quanto pelo Gallup, se eu não me engano, falando sobre a credibilidade da imprensa. E hoje, o número de americanos com menos de 35 anos, conservadores, que acreditam em alguma coisa que sai no jornal, ele chega perto da casa ali de 10%, tá? 18%, 10%. Se você pegar os com menos de 21 anos, ninguém lê porcaria nenhuma dos jornais. Então eles começaram a perder a importância. Eles começaram a perder. A capacidade de influência deles foi amassada, desmilinguida, né? Então, eu tô contando tudo isso porque eles começaram a ver que não adiantava mais eles deturparem a notícia loucamente, como eles jogaram todas as cartas na deturpação das notícias, enquanto houvesse a rede social para fazer contraponto. E aí, quando eu digo que o jornalismo profissional morreu, e aí eu gero uma comoção na classe jornalística, eu estou dizendo que o jornalismo profissional morreu porque eu estou dizendo isso baseado nos números das pessoas que pararam de acreditar no jornalismo profissional. Isso é um fenômeno estudado, discutido aqui nos Estados Unidos. No Brasil, esses números ainda são diferentes. No Brasil, a imprensa antiga ainda tem muito mais relevância do que tem, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Reino Unido, esse fenômeno, um fenômeno muito parecido começou a acontecer. Como eu disse, a imprensa do Reino Unido é muito tradicional. Começou a acontecer depois do Brexit, né? O Brexit foi um momento de ruptura da sociedade com a imprensa britânica. Então, percebendo isso que estava acontecendo, você começou a ver a ideia de que o Trump só tinha sido eleito por causa de fake news. Então, a narrativa era de que o Trump tinha sido eleito por causa de fake news, o Bolsonaro tinha sido eleito por causa das tias do Zap, Cambridge Analytics, que tinha feito fake news no Facebook, isso é que tinha dado a vitória ao Trump, as tias espalhando CPI de fake news no Brasil, inquérito das fake news. Esses caras começaram a achar que eles estavam perdendo o poder e o monopólio da verdade por causa das supostas fake news. E o que passou a ser fake news, né? Fake news, ela teria uma definição. O que é fake news? Fake news, ela não é o erro jornalístico. A fake news é a notícia falsa com o objetivo, sabidamente falsa, com o único e exclusivo objetivo de influenciar o seu leitor. Então você tem um monte de fake news, basicamente hoje os grandes jornais são só fake news,
porque eles têm o hard news por trás, mas eles cobrem o hard news com as fake news das opiniões deles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, estão todos os jornais fazendo fake news dizendo que o Trump incitou a multidão a invadir o Capitólio. É sabidamente falso. O jornalista que faz a notícia, ele sabe que é mentira, mas ele está querendo influenciar o público. Você também tem fake news do lado de direita, tem um monte. Hoje a gente estava aí com o problema de saber se o Trump ia falar ou não. Isso surgiu de algum lugar, de alguma fake news. Todas as fake news que a gente ficou aqui, eu fiquei brigando, falando das maluquices de QAnon, intervenção militar, Insurrection Act, lei de insurreição, todos esses tipos de coisa. Eu falei, existem essas fake news da direita, e eu acho que elas são o flanco que a gente deixa aberto para que eles usem como desculpa para calar a gente. Então, toda vez que alguém vem com essas notícias equivocadas, toda vez que essas Sidney Powells, que esses Lynn Woods, que esses Alex Jones, muitas vezes, toda vez que essa galera vem com notícias falsas, eles, desculpem a palavra, ferram com a gente. Ferram com a gente. Ferram. Porque eles abrem, toda vez que nego faz maluquice, eu não vou falar o nome dos brasileiros aí, porque tem gente passando situação difícil, mas tem uns caras no Brasil também que vêm com fake news e ferram com quem tenta fazer o jornalismo de verdade. Por quê? Eu sou contra? Eu acho que tem que calar esses caras? Não. Mas abre o flanco para esses caras usarem como justificativa e virem atrás da gente, que está querendo comentar notícia de verdade, quer fazer notícia de verdade. Então, usando essas justificativas há anos, desde 2019, pelo menos, as empresas começaram a adotar as suas políticas de gradativamente irem censurando o que eles chamavam de conteúdo do ódio, de fake news, através do aparato institucional. E aí a gente está falando de STF, a gente está falando de... Nos Estados Unidos o aparato institucional não é tão forte, porque as leis de liberdade de imprensa sempre foram muito fortes, mas eles vieram fortemente através da Big Tech. Então, você tem uma construção de uma história, de onde é que vem essa história, para culminar nesta última semana. Não nesta última semana, tá? Na verdade, nestas eleições, nesse ano da pandemia, você já começou a ter as empresas controlando drasticamente o discurso com a desculpa que foi a desculpa universal de 2020. 2020, qualquer coisa que você quisesse fazer, você dava a desculpa da pandemia. Então, o grande discurso era: você não podia falar de cloroquina, começou a ter derrubado de quem falava de cloroquina, começou a ter, quando as pessoas questionaram os modelos alucinantes de milhões de mortos nos Estados Unidos e no Brasil, censura, era o discurso anticientífico. Tudo isso, reparem, olha o monopólio da verdade que esses caras querem ter. Então, você começou a ter isso mais forte com a questão da pandemia. E no processo eleitoral, meu amigo, os caras, como eles têm, como vocês falaram bem, esse dever sacerdótico, talvez, sei lá, sacerdotal, de curar a realidade, no sentido de curar, no sentido de curadoria da palavra, como eles têm que curar a realidade, eles se sentem no direito de calar todos nós. Então você começou a ter no processo eleitoral já diretrizes duras, o Facebook começou a remover gente, o YouTube, etc, etc, até que isso culminou, e aí eu acho que eu peço para você historiar essa última semana, então, mas isso culminou com a desculpa que eles queriam de vez, que era a ameaça da violência, eles tinham que calar a boca de todo mundo, porque senão, se as pessoas pudessem se comunicar, elas gerariam revoltas e tumultos. Então, fiz um ponto aqui longo, mas eu acho que vale a pena, valeu a pena fazer esse breve histórico aqui para situar as pessoas de que não é uma coisa que aconteceu do nada, né? A gente foi o sapo sendo cozinhado em água morna, né?